Vamos iniciar aqui com o estudo do crânio, onde vamos ter aqui a cabeça de um indivíduo, certo? Aqui o crânio de uma pessoa. Nesse caso aqui ele está com umas molinhas aqui só para que a mandíbula ela possa fazer o movimento de abertura e fechamento da boca. Então a gente pode observar aqui as suturas. Vocês identificam que nós temos aqui no crânio, na caixa craniana desse indivíduo, a gente apresenta aqui o osso frontal, tá? O osso frontal, ele vai estar ligado aos ossos parietais, que vão ser esses seguintes aqui, por uma sutura. Então essa linha que a gente consegue visualizar é chamado de sutura coronal. Então, separando esses dois ossos pares que nós temos no crânio, na caixa craniana, a gente tem a sutura sagital, que vai estar ligando entre si os dois ossos parietais. E na porção posterior ao crânio, ligando os ossos parietais ao osso occipital, a gente tem aqui a sutura que chamamos de sutura lambidoide. Se a gente pegar separadamente aqui o osso occipital, que é esse osso aqui, onde a gente tem o forame magno, que é onde a gente vai ter o encaixe da coluna vertebral. Então eu vou pegar ele aqui separado para que vocês consigam visualizá-lo independente. Então aqui só o osso occipital, tá? Onde ele estaria encaixado justamente aqui nessa região posterior ao crânio. Então a gente tem o forame magno, que vai ser aonde temos um encaixe para as vértebras, no caso para a vértebra, a primeira vértebra cervical. Vou mostrar aqui para vocês. Nós temos ligando a nossa coluna, nosso crânio ligado à nossa coluna, ela é feita através da primeira vértebra, a primeira vértebra cervical, temos aqui, que é a C1, que tem um nome próprio, que a gente viu, que chama-se Atlas. E logo após ela, a gente tem uma outra vértebra, que é a C2, a segunda cervical, que é chamada de Axis. A gente tem Atlas e Axis. E aí elas vão se encaixar da seguinte forma, tá? Então, a gente tem um encaixe aqui das duas. Lógico, neste caso aqui não são da mesma pessoa, mas esse seria o encaixe. E dessa forma, a gente teria aqui o encaixe para o forame magno, tá? Então, a gente teria aí se interligando as vértebras ao nosso crânio.
Ainda no nosso crânio, pessoal, deixa eu afastar aqui. Então, no nosso crânio, pessoal, a gente tem algumas subdivisões, né, algumas partes aqui. Nós apresentamos suturas diferentes em relação ao bebê quando ele nasce e quando nós nos tornamos adultos. O bebê, quando nasce por parte normal, ele precisa passar por um estreito canal, que é o canal vaginal. E após seu nascimento, o cérebro precisa crescer e se desenvolver para chegar ao tamanho adulto. Só que o crânio ele é feito de osso, né? E o osso não tem flexibilidade, não dobra, nem aumenta ou diminui de tamanho. Como então passar a cabeça pelo canal do parto e depois dar espaço para o cérebro crescer? Então, a natureza é sábia, né? O crânio, na verdade, ele não é um bloco único de osso, como a gente pôde ver, né, no cérebro, no crânio, na verdade no crânio, né, de um adulto. Ele é formado por bloquinhos menores de osso que são unidos entre si por uma espécie de tecido fibroso chamado de suturas. Algumas dessas suturas podemos sentir passando a mão na cabeça do bebê, como um espaço entre o osso e outro. Existem ainda dois intervalos maiores que formam as fontanelas anterior e posterior, que a gente popularmente chama de moleira. As suturas cranianas elas estão presentes para ajudar na modelagem da cabeça durante o parto e também na cabeça em crescimento, né, como eu disse agora há pouco. Elas funcionam como áreas de expansão que permitem que o cérebro possa crescer dentro do crânio. As suturas normalmente desaparecem, colando um bloco de osso no outro, após o término do crescimento do cérebro. No entanto, em alguns casos, eles se juntam antes do tempo, provocando as alterações no formato da cabeça. E aí a gente tem alguns problemas quando temos essa alteração, né, da junção desses bloquinhos do cérebro, que a gente pode falar como exemplo a cranioestenose. Então, no entanto, a gente tem aqui na imagem, né, as principais suturas que seriam aquelas normalmente encontradas no nascimento, né, de um bebezinho, que é a sutura sagital, as suturas coronais, a sutura metópica e as suturas lambdoides, como vocês estão visualizando aqui na imagem apresentada. Então, pessoal, a gente consegue visualizar aqui no nosso crânio, nós temos as órbitas, onde a gente vai ter os nossos olhos, né, sendo encaixado neles. Nós temos o local onde teremos o nosso nariz e a nossa boca, né, que ela pode, através da mandíbula, a gente tem uma articulação que permite que a gente abra e feche a nossa boca, tá bom? Então, dessa forma, vamos ver alguns ossos aqui separadamente. Então, aqui a gente consegue ver, tá? Os ossos do crânio, osso frontal, os ossos parietais e o osso occipital, no caso parte dele, né, que a gente chama de calvária, tá? E a gente tem, se fizéssemos um corte nesse crânio, a gente teria, né, em coloração diferente aqui a identificação dos ossos, tá? Então essa parte aqui em vermelho ainda é parte do nosso osso frontal. A gente amarelo aqui tem o nosso osso nasal. Em azul nós temos maxila, né? Então são pares, a gente consegue visualizar aqui, né, a divisão delas. A gente aqui ao lado, a gente tem o osso zigomático. Nós temos o osso temporal. Aqui a gente visualiza parte do occipital. E em amarelo aqui
a gente tem parte do parietal. Se a gente tiver uma vista inferior, a gente já consegue visualizar outras estruturas, tá? Outros ossos. Então, aqui nós temos em amarelo o palato, tá? Que aqui no caso está um pouco quebradiço, mas a gente tem as maxilas, né? Osso pá. Nós temos aqui o palato. Essa parte em azul, a gente tem o osso temporal. Aqui em verde, mais escuro, a gente tem o osso occipital, onde a gente tem a base para que a gente possa ter um encaixe das nossas vértebras, tá? Então, nas vértebras a gente vai ver daqui a pouco elas, tá bom? Por enquanto, vamos falar primeiro do crânio. Essa partezinha em verde mais claro, que a gente teve até um susto durante a aula, aonde a gente estava divagando, né, se parecia um morcego ou uma borboleta. Então, aqui nós temos esse osso, tá? Que ele é chamado de osso esfenoide. Então, neste caso aqui, a gente não tá com ele completo, tá faltando alguns pedacinhos, mas a gente visualiza aqui o osso esfenoide, que temos ainda, né, como característica do osso esfenoide o encaixe aqui, tá? Uma curvatura, vamos dizer assim, que é chamado de sela, tá? Sela turca, ou também fossa hipofisária, tá? Então, aqui a gente teria o encaixe da nossa hipófise. Então, vamos pegar aqui outro osso. Falando agora da nossa mandíbula, né? Então nós temos a maxila, que a gente pode ver. A gente pode ver aqui, né, nesse crânio. A gente tem a maxila e nós temos a mandíbula, onde eu já falei para vocês que possuímos uma articulação para que a gente possa abrir e fechar a nossa mandíbula. Então vamos ver agora a mandíbula separadamente. Então, a nossa mandíbula, né, separada aqui, esse indivíduo ainda possuía alguns dentes, né, quando morreu. E aí a gente tem algumas estruturas importantes nessa mandíbula, que é o processo condilar. Tá? Então, o processo condilar é aqui onde a gente vai ter a inserção da mandíbula no nosso crânio, né? A articulação. Então, além do processo condilar, a gente tem processo coronoide, que é esse mais anterior, tá? E essa depressão aqui, que a gente tem dos dois lados, ela é chamada de incisura da mandíbula, né? Para que a gente possa ter a movimentação, tá? Então, que a gente possa ter aí a movimentação e a inserção dos músculos, para que o indivíduo possa abrir e fechar a boca, bom? Ainda aqui no crânio,
Esse indivíduo aqui também possui alguns dentes ainda, né? Ter cuidado para não quebrar. Então aqui a gente tem o osso temporal. Vocês podem observar, gente, que entre um osso e outro nós temos, né, suturas aqui que demonstram que são ossos diferentes. Aqui a gente tem o zigomático, tá, o malar, e aqui a maxila. Essa parte aqui superior à órbita a gente ainda tem o osso frontal. Então, aqui na parte inferior, né, com a vista inferior, a gente consegue ver parte do palato aqui, né, a gente consegue visualizar aonde começa o palato, tá? Aqui a gente tem o esfenoide. Aqui o esfenoide, né, mas não tão evidente, né, porque aqui ele não está com coloração, mas a gente consegue ver aqui a cela que a gente falou agora, certo? A cela turca, né, que é toda essa região aqui, que é a fossa hipofisária, onde ela vai estar alojada, vamos dizer assim. Tá? Então, esses são os ossos que a gente consegue visualizar aqui nesse crânio. Sim, temos aqui o osso temporal, tá? Onde a gente vai ter algumas partes dele, tá? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem. Então, ele estaria nessa posição, onde este lado, né, o lado direito, ele seria a parte anterior do corpo e o lado esquerdo, a região posterior. Teríamos o encaixe da mandíbula, justamente aqui assim, ó. É porque não é a mesma peça, tá? Então, gente, nós temos aqui o osso. Então nós temos o osso temporal, onde a gente consegue identificar o processo zigomático, tá? O processo mastoideo, essa regiãozinha aqui, estou apontando. Conseguimos identificar também o meato acústico, né, onde a gente vai poder, onde a gente vai ter os nossos ouvidos e conseguir escutar. Então, a gente tem aqui o processo onde a gente, o indivíduo completo, né, vivo, a gente teria aqui o ouvido interno. A gente tem também a fossa mandibular, onde a gente vai ter o encaixe da mandíbula. E nessa imagem aqui, só que a gente pode ver, tá? Então, a fossa mandibular seria, deixa eu pegar aqui, pegar o crânio aqui para vocês poderem visualizar. Então, com esse crânio completo, a gente consegue visualizar o processo zigomático, fossa mandibular, tá? A gente consegue visualizar o processo mastoideo, onde eu estou apontando aqui para vocês. Conseguimos, nessa imagem aqui, não dá para visualizar, mas seria mais ou menos aqui, tá? Porque está quebrado. Seria o processo estiloide e o meato acústico, que seria aqui
esta região, ok? Então vamos passar adiante. Só lembrando aqui que faltou de falar, se a gente tiver se vocês conseguirem visualizar aqui a diferença de cores, então a gente tem o azul mais claro, que é a maxila, e nós temos o osso lacrimal, lembram dele? Então, o lacrimal a gente tem dos dois lados, a gente tem o osso nasal, que estamos conseguindo visualizar aqui nessa peça. Então, pessoal, continuando, nós temos aqui os ossos da coluna vertebral, onde a nossa primeira vértebra, né, que é a primeira vértebra cervical, a gente chama ela de atlas, tá? Então, a primeira vértebra cervical a gente chama ela de atlas e a segunda a gente chama de axis. Então, elas possuem, né, o encaixe onde elas irão se encaixar. Então, as vértebras elas vão se encaixar onde a gente tem o atlas se encaixando no axis, e o atlas ele vai poder, né, ele vai ter o encaixe aqui no nosso osso occipital, tá? Então, o nosso osso occipital vai estar tendo encaixe justamente para... A gente pode observar no osso occipital, que a gente já falou, que temos o forame magno, tá? Então, este forame magno vai coincidir com o forame vertebral, tá? Então, no atlas, então aqui a gente tem a vista anterior do atlas. Quais são as estruturas dela? Então, nós temos processo transverso dos dois lados. Então, nós possuímos processo transverso dos dois lados. Nós possuímos também o forame transverso, tá? Também de ambos os lados. Possuímos também o tubérculo anterior e posterior. Se nós tivermos um encaixe, então, esta região aqui seria a região anterior e a região posterior, tá? Então, o atlas, ele se encaixa no axis, como vocês podem visualizar aqui nessa imagem. Então, no caso do atlas, a gente vai ter o forame vertebral. A gente vai ter o forame vertebral. Vamos ter o forame transverso dos dois lados. Vamos ter também o processo transverso de ambos os lados e os tubérculos anteriores e posteriores que a gente já falou, tá bom? No caso do axis, vamos falar agora do axis. No caso do axis, nós temos o corpo,
tá? O corpo do áxis. Nós temos uma estrutura chamada dente, que é essa protuberância aqui. Nós temos também o forame transverso, vocês podem visualizar de ambos os lados aqui nessa vértebra. E o processo espinhoso, tá? Então aqui a gente tem a vista posterior e aqui nós temos a vista anterior, tá? As demais vértebras cervicais, elas são bem características porque elas vão possuir o forame transverso. Então, elas vão possuir o forame transverso, que a gente consegue visualizar aqui, o corpo da vértebra, o forame vertebral, e a gente consegue ver aqui o processo espinhoso, tá? No caso, esse processo espinhoso, ele é bífido, é uma característica das demais vértebras cervicais. Então, o que diferencia uma vértebra cervical comum, né, tirando o atlas e o áxis, vai ser justamente o forame transverso, o processo espinhoso bífido. E a gente pode considerar também que o forame vertebral ele vai ser mais triangular. Falando agora de uma vértebra típica torácica, tá? Então, esta vértebra é uma vértebra torácica, que uma das principais características dela vai ser o processo espinhoso, bem proeminente, bem alongado. Então, a gente tem o corpo da vértebra, processo espinhoso, a gente tem aqui o processo transverso, tá? Na lateral aqui, processo transverso, processo espinhoso, processo transverso, corpo e forame vertebral, que no caso das vértebras torácicas, esse forame ele vai ser mais circular. Vemos agora uma vértebra lombar, onde a gente possui corpo, muito mais avantajado do que as demais, devido a essa região da coluna, as 5 vértebras que formam a região lombar da nossa coluna, ela é bem mais, ela tem a necessidade de aguentar mais carga, então por isso ela precisa ter esse corpo um pouco mais avantajado. Conseguimos visualizar aqui o processo transverso e aqui o processo espinhoso, que no caso ele é um pouco mais quadrangular, diferente do que a gente visualiza numa vértebra torácica, que o processo espinhoso, ele é muito mais alongado. E no caso da cervical, ele é bífido. Continuando na coluna, a gente tem a sua parte final, as vértebras sacrais,
e coxígeas. No caso aqui eu não tenho o cóccix para mostrar para vocês, mas eu vou representar aqui apenas a região sacral, tá? Então, a parte mais larga é o que a gente chama de base. A parte mais estreita é o que a gente chama de ápice. Então, nós temos os forames sacrais em número de 4. Lembrem-se que são 5 vértebras sacrais e é justamente nessa região onde elas se fundem, tá? Então, os 4, no caso de cada lado, né? 4 de cada lado desses forames, eles vão estar bem na linha que limita uma vértebra sacral da outra. Então, essa seria uma vista anterior. E a gente vai agora para a vista posterior. Então, na vista posterior, a gente tem o que chamamos de hiato sacral. Seria essa região aqui, tá? Vocês podem visualizar. A gente continua com os forames sacrais, com os 4, né, que a gente viu anteriormente, tá bom? Como eu falei aqui, eu não tenho agora a região coxígea, mas eu vou tentar mostrar para vocês de outra forma, tá bom? Nós possuímos, formando o que a gente chama, né, de caixa torácica, além da coluna vertebral, nós apresentamos as nossas costelas, que vão estar justamente fechando nessa caixa e finalizando no que a gente chama de externo, tá? Então, nas costelas, nós temos aqui a região da cabeça. Deixa eu tentar melhorar aqui para vocês. Então, nós temos a cabeça da costela. Tá? Essa cabeça, ela é formada pela face articular superior para o corpo vertebral e a face articular inferior para o corpo vertebral. Então, é aonde a costela vai estar se ligando às vértebras. E no outro extremo, nós temos ela se ligando ao nosso externo, né, através de cartilagem. A gente consegue identificar aqui o sulco costal. Tá? Então, esse sulco costal a gente consegue identificar. Aqui, acho que está bem visível para vocês. Nós apresentamos também, deixa eu ver se fica fácil para vocês visualizarem aqui. Então, nós temos o tubérculo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá, mas a gente tem o tubérculo aqui. E nós temos também a face articular para o processo transverso, que seria esta região aqui, tá bom? Então, nossas costelas, né, como eu falei, elas vão estar se interligando, né, a coluna vertebral lá atrás e se ligando com o nosso externo. A gente teria mais ou menos essa configuração. Então, no nosso externo, ele é subdividido em manúbrio, que é essa parte superior aqui, onde a gente vê vestígios, né, aqui da cartilagem da costela que se liga a ela. A gente tem o corpo e aqui no final, que não é possível ver nessa imagem, mas a gente teria o processo xifoide.
Nós temos aqui, né, nesta região onde a gente separa o manúbrio do corpo, a gente tem o ângulo do externo. Nós temos a face articular clavicular, que é essa região mais superior. Nós temos a face articular para as costelas, certo? Onde as costelas elas vão estar se ligando. E a gente tem a incisura jugular, que é onde vai estar passando a jugular aqui em cima. Nós vamos falar agora sobre a cintura escapular, onde a gente vai conseguir visualizar a clavícula e a escápula numa vista anterior. Como a gente pode ver nessa imagem, nós temos a clavícula mais anterior ao nosso corpo e a escápula mais posterior. Então vamos agora vê-las individualmente. Primeiro, vamos falar da clavícula. Então nós estamos aqui com a vista anterior, tá? Onde a gente tem a extremidade acromial. Então aqui, então nós temos a extremidade acromial, que é onde ela vai estar se conectando a escápula, tá? Então a gente vai ter a extremidade acromial se ligando à escápula, e do outro lado nós temos a extremidade external, que é mais medial, que vai estar se ligando justamente ao externo. Então aqui a vista posterior, a clavícula, e a vista anterior da clavícula. Falando agora da escápula, então nós vamos ter a cavidade glenoide. Então nós teremos a cavidade glenoide, que é onde nós teremos aqui a conexão com o nosso úmero. Nós vamos ter também, nós teremos aqui a espinha da escápula, essa região aqui. A gente vai ter o ângulo medial. A gente tem a fossa infraespinhal, o ângulo inferior. Nós temos também o ângulo medial e o ângulo superior, tá? Então, o ângulo superior. Além disso, a gente tem o acrômio, que é essa região daqui. Vamos fazer agora uma vista anterior, tá? Então, nós temos o acrômio. Nós vamos ter o processo coracoide, vocês podem visualizar aqui, e neste ângulo, né, a cavidade glenoide, que a gente tinha mostrado já, né, no outro ângulo, tá bom? Então assim, vou trazer um esquema. Então aqui a gente tem uma vista posterior, onde conseguimos visualizar o braço,
né? Aqui no caso o húmero e a clavícula na posição anterior. Se a gente tiver agora numa vista anterior, nós temos o húmero, nós temos a escápula e aqui nós temos a clavícula que vai estar se ligando ao externo. Então, gente, aqui nós teríamos na cavidade glenoide o acesso, né, para a articulação do braço, no caso do húmero, tá? A clavícula se liga aqui no acrômio e na cavidade glenoide a gente teria o húmero. Aqui nós temos uma vista de um húmero, então o braço, onde nós conseguimos identificar aqui a cabeça do húmero, tá? A cabeça do húmero, e a gente tem duas estruturas na face posterior, onde elas são chamadas de tubérculo maior, como vocês podem visualizar aqui na imagem, e tubérculo menor, certo? Então, a gente tem a tuberosidade deltoide, nós podemos visualizar também aqui o colo anatômico. A gente tem um colo anatômico. A gente consegue visualizar agora na parte inferior do húmero. Então, as estruturas que a gente consegue visualizar aqui. Então, as estruturas que a gente consegue visualizar aqui. Nós temos a fossa coronoide. Nós temos o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial. Nós apresentamos também aqui a tróclea e o capítulo. Numa vista posterior, a gente vai ter aqui a fossa do olécrano, tá? Onde a gente vai poder ter o encaixe da nossa una. Vamos falar agora da nossa una, tá? Então a gente tem o olécrano, deixa eu mudar aqui para vocês poderem visualizar. Então nós temos o olécrano, que é justamente onde ele vai se encaixar na fossa do olécrano, lá no úmero. A gente tem também a incisura troclear. Então, a gente tem a incisura troclear, a incisura radial
A gente vai ter um encaixe, então a troclear e a radial. A gente tem aqui o processo coronoide, tá? Essa pontinha aqui, o processo coronoide. A gente tem o processo estiloide. Nós temos o encaixe para a cabeça da uma. Vamos agora falar do rádio. Então nós temos a cabeça do rádio, que é essa região daqui. Na cabeça do rádio é onde a gente encontra a fóvea articular. Logo após a cabeça a gente tem o colo. Vocês podem visualizar aqui o colo. A gente tem também a tuberosidade do rádio. Vou virar ele um pouquinho aqui. Então nós temos a tuberosidade do rádio. Nós temos o processo estiloide aqui na outra extremidade. Tá? Processo estiloide. Nós apresentamos também a fóvea articular, que foi falada aqui em cima. Fóvea articular. A face articular carpal. Então nós temos aqui a face articular carpal e a incisura ulnar. Incisura ulnar e a face articular carpal. Só para mostrar para vocês, aqui a gente tem um húmero onde ele foi partido e a gente consegue identificar como que é dentro do osso, onde na região, né, da cabeça a gente tem osso esponjoso e na região do corpo do osso, na diáfase, a gente teria mais osso compacto. Vamos falar agora da cintura pélvica. Então, essas seriam a cintura pélvica, tá? Onde no caso aqui a gente não tem toda a região sacral e coxígea, não está sendo apresentada aqui. Mas vamos ver elas por partes. Então aqui a região anterior, a vista anterior. E aqui nós temos uma vista posterior, só que sem o final da coluna, que seria a região sacral e coxígea.
Aqui nós temos uma vista anterior do lado esquerdo do indivíduo, onde a gente aqui consegue visualizar a asa ilíaca, tá? A asa ilíaca. Deixa eu levantar aqui para vocês. A gente tem a crista ilíaca e a asa ilíaca. A asa ilíaca. Nós teríamos aqui a face articular para o sacro, tuberosidade isquiática, tá? Tuberosidade. Aqui a gente tem a face sinfisial, tuberosidade isquiática, o forame obturado, o tubérculo púbico, então o tubérculo púbico estaria nessa região aqui. Então aqui nós temos o íleo, o isquio e o púbis. Na vista lateral, a gente vai poder estar vendo. Nós conseguimos identificar aqui a crista ilíaca, a espinha ilíaca, antero superior e antero inferior. Então, nesta região aqui, nós teremos o encaixe do fêmur, da cabeça do fêmur. Então, o acetábulo vai estar se ligando aqui. Então, visualizando deste ângulo, seria mais ou menos a posição anatômica. Ele teria aqui o ramo do isquio, o forame obturado, o tubo isquiático e aqui se ligando o arco púbico, onde a gente teria a sínfise púbica. Tá? A gente teria a sínfise púbica se ligando aqui. Então, aqui a gente consegue visualizar melhor a região do acetábulo. Região do acetábulo, sínfise púbica, fossa ilíaca, crista ilíaca, espinha ilíaca antero superior, espinha ilíaca antero inferior, ramo do isquio, forame obturado, tuber isquiático, o arco púbico e a sínfise púbica.
Então aqui nós teríamos o fêmur na região do acetábulo se ligando ao quadril, formando assim, né, a cintura pélvica, a junção da cintura pélvica com os membros inferiores. Então, temos agora a vista do fêmur, tá? Onde a gente consegue visualizar aqui no fêmur, trazendo um pouco mais para próximo aqui de vocês. Nós temos a cabeça do fêmur, onde a gente falou na aula passada, aonde teremos o ligamento, tá? A gente tem aqui o colo, o corpo, então, cabeça, colo, aqui, o corpo do fêmur. Nós temos o epicôndilo lateral, então essa é a perna esquerda do indivíduo. Então o epicôndilo lateral vai estar lateralizado ao corpo. Nós temos o epicôndilo medial. Nós temos também face patelar, aonde teremos encaixando aqui a nossa patela, tá? Então, nós teremos aqui a patela se encaixando. Então, só falando da patela agora, nós temos a região da base, do ápice. Então, a base é a região mais alargada, o ápice é a região mais estreita. Nós temos também nessa vista anterior, a gente consegue ter a vista anterior, e na posterior nós temos a face articular e na anterior a face anterior. Então, é este o formato da patela. Então, a patela nós temos face anterior, base, ápice e a face articular. Então, ainda aqui no nosso fêmur, a gente consegue identificar na vista posterior, na visão posterior aqui no nosso fêmur, nós temos a fossa trocantérica, tá? Nós temos aqui a fossa trocantérica. Nós temos o trocânter maior. Nós temos o trocânter menor. A cabeça, o colo, da mesma forma que a gente tem na vista anterior. A fossa trocantérica é justamente essa região aqui. Na região inferior, aqui, nós apresentamos epicôndilo medial, epicôndilo lateral, côndilo medial e côndilo lateral.
se estivéssemos fazendo aqui uma perna completa, nós teríamos aqui o fêmur, patela, tíbia e fíbula. Então, dessa forma, nós teríamos uma perna completa. Então, fêmur, patela, tíbia e fíbula. Vamos dar continuidade agora à perna do indivíduo. Vamos começar aqui essa parte pela tíbia. Então, aqui dando continuidade à perna esquerda do indivíduo, nós temos o côndilo lateral, tá? Então, côndilo lateral, côndilo medial, tuberosidade da tíbia, maléolo medial, face articular fibular, face articular fibular e face articular do maléolo. Então vamos ver agora na vista posterior. Então na vista posterior a gente vai ter o maléolo medial, a face articular fibular e a face articular do maléolo. Agora vamos falar sobre a fíbula. Então nós vamos ter o ápice, tá? O ápice, que é a cabeça, o colo. Na porção inferior nós teremos maléolo lateral e a face articular maléolo.